Too late. They start shooting in a week. Olá pessoal, eu sou Lucas Garcia, um dos diretores da agência Hero, e hoje eu vou falar para vocês sobre neurociência, comportamento do consumidor, cérebro e mente. Vamos entender como isso pode influenciar as tuas estratégias do teu negócio. Eu dei essa aula, ministrei essa aula em 2015 na Com School, que é uma escola de e-commerce, especializada em e-commerce aqui em São Paulo, tá certo? Eu vou fasear ela em alguns módulos. Esse vai ser o primeiro de introdução e ele vai ter mais a ver com ciência, ok? Bom, se você ainda não segue o canal da Hero, por favor, né? Se inscreva aqui, tem um sininho para você ficar informado sempre que sair novos vídeos, ok? Bom, então vamos lá. O que é o cérebro e o que é a mente? O órgão cérebro, ele é composto por 100 bilhões de neurônios. 80% dele é água. E ele recebe 25% do fluxo de sangue do corpo. Isso foi retirado de um estudo de Harvard, né? Uma pesquisa de Harvard. Bom, normalmente se estuda o órgão quando se tem uma doença, né? E assim aconteceu com o cérebro. Hermann Boerhaave, um médico neurologista, estudou isso em 1735, se não me engano, tá? E aí, a partir daí, a gente começou a entender um pouquinho melhor o cérebro. Bom, eu vou trazer agora uma teoria, que é a teoria do cérebro trino de Paul MacLean, da década de 70, que ele faz uma classificação muito interessante, que é a filogênica, tá? Anatômica, que na verdade é uma categoria evolutiva, uma classificação evolutiva. Bom, ele classifica o cérebro em cérebro reptiliano, límbico, sistema límbico e o neocórtex, tá? Cérebro reptiliano é comum a répteis, o límbico comum a mamíferos e o neocórtex exclusivo dos humanos. Cada cérebro desse, cada sistema desse, ele corresponde a uma tomada de decisão. O cérebro reptiliano, ele vai tomar todas as decisões ligadas à sobrevivência, economia, como que você historicamente, evolutivamente se manteve vivo e todos esses impulsos gerados na gente, tá? O sistema límbico é um sistema ligado à parte emocional. Então, quando você vê um cachorrinho e fala, ele tá com saudade, ele tá me esperando, ele tá sentindo, ele tá emotivo, realmente, ele sente como a gente, ele não desenvolve o raciocínio, né, em cima disso, mas ele sente realmente, é uma bolinha de sensações o cachorro. Então, o sistema límbico, o sistema das emoções, o cérebro das emoções. No neocórtex é onde realmente acontece o raciocínio lógico, tá? Então, aí um pouquinho dessa classificação evolutiva. Agora, uma classificação funcional, uma ótica de uso, tá? Você já deve ter ouvido falar desse tipo de classificação, onde o cérebro, o lado direito do cérebro, é comum a tudo que é criativo, que a gente desenvolve, né, de criatividade, de pensamento, de argumentação. Do lado esquerdo, tudo que é ligado à lógica, né? Tudo que é ligado à análise, à matemática. Então, seria mais ou menos isso, né? Essa classificação de John Macrone, eu trouxe essa classificação de 2002, mas ela é bem mais antiga. E assim, ela separa cada área do cérebro correspondente a uma atividade ou algum controle, né? Então a parte da frente, direcionamento da atenção, memória, controle da escrita, planejamento motor, e a parte de trás, inteligência espacial, movimento visual, visão, tato e sensibilidade. A gente sabe que não necessariamente essas teorias estão certas e nem erradas. Na verdade, ela serviu para um determinado tempo. Vou dar um exemplo. Caso de pessoas que perderam massa cefálica.
perderam uma parte do cérebro decorrente de um acidente ou alguma coisa que aconteceu que ela teve que retirar essa parte. E que não houve perda em nenhum aspecto. Por exemplo, a área motora, né? Como é que isso acontece? Então, significa que essa teoria não está certa? Na verdade, não. Se descobriu que o cérebro tem uma qualidade chamada plasticidade neural, onde ele pode desenvolver, mesmo mediante perda de massa cefálica, ele pode desenvolver uma habilidade em outra área, e você acaba não tendo perda nenhuma em relação àquela área que você não tem mais. Então, hoje a gente sabe que o cérebro tem essa qualidade, essa habilidade chamada de plasticidade neural, que é basicamente desenvolver aquela atividade que era desenvolvida numa área do cérebro em uma outra área. Bom, isso tudo é o cérebro, essa máquina maravilhosa que nós temos aqui, que pesa 3,5 kg, tá certo? Agora nós vamos entender o que acontece dentro dela, que é a mente, né? Bom, a mente são 100 trilhões de sinapses ocorrendo. O que é a sinapse? Sinapses são comunicações entre neurônios feitas através de uma descarga elétrica. Então são 100 trilhões de descargas elétricas, um neurônio conversando com o outro, tá? E ela produz energia elétrica para acender uma lâmpada de até 10 watts. Então, é bastante atividade elétrica, né? E o que acontece, qual a consequência dessas sinapses? Bom, cada pessoa gera cerca de 50 mil pensamentos por dia. Muitos repetidos, né, de formas repetidas e de formas mecânicas e até involuntárias. Tá? Você imagina que tudo que acontece no nosso corpo, ele está sendo comandado pelo cérebro, ele foi pedido pelo cérebro, ele foi primeiro, primeiro o cérebro deu o comando para aquele membro, para que aquilo acontecesse. Trazendo isso para o nosso mercado de marketing e comunicação, imaginem quantas vezes a gente não tem que impactar as pessoas para que elas tenham certeza de que é com elas, é com a gente que elas têm que comprar, ou que isso gere uma lembrança e ela nos indique, ou que gere lembrança em algum momento elas comprem com a gente. Então, são muitos impactos, né? A neurociência diz que por volta de 7 impactos, tá? Para que a gente tenha esse recall. E aí fica uma frase aqui, na verdade, de um neurologista, Dr. Esper Cavalheiro, que eu gosto muito, e ele diz que a mente está, é uma colocação que ele diz que a mente está no cérebro ou ela é produto da atividade do cérebro, né? Bom, afinal, o que é neuromarketing? Que paralelo que tudo isso vai fazer com a nossa área, né? Bom, hoje já existe uma área da neurociência que estuda o comportamento do consumidor. No Rio de Janeiro tem uma empresa do Billy Nascimento chamada ForBrain, que é uma empresa muito séria de pesquisa, né? De tracking, eye tracking, de eletroencefalograma, que ele desenvolve estudos muito bacanas, né? Então é a ciência que estuda os estímulos que a comunicação promove no cérebro, ok? E como é que isso acontece, né? 95% das decisões de compra são inconscientes. A maioria das decisões a gente toma antes de realmente a gente externar ela. Então pensa quando você falou assim, eu vou comprar uma calça jeans, eu vou no shopping. E aí você foi no shopping, olhou várias lojas, e aí no final você comprou na loja C. Por que você comprou na loja C? Você pode falar assim, eu comprei por causa do preço. Eu comprei porque vestiu bem. Bom, você já tinha tomado a decisão de comprar calça jeans. E aí você se cercou de argumentos racionais para que aquela compra fizesse sentido para você. Mas inconscientemente você já tinha tomado a decisão de comprar uma calça jeans. Então, a maioria das decisões são feitas assim. A maioria das decisões a gente já tomou previamente, até aquelas por impulso.
Então, uma decisão, ela é uma atitude que demanda muita energia do cérebro. Por isso, o cérebro ele vai sempre tentar postergar. Daí vem o princípio da procrastinação. A procrastinação nada mais é do que o cérebro dizendo para o corpo todo: olha, vamos economizar energia? Deixa isso para depois. Depois você pensa nisso, alguém vai tomar essa decisão por você. Então, essa é a atitude do corpo, sempre de tentar economizar, fazer o menor esforço, porque ele quer sobrevivência, né? Bom, e aí 92% dos consumidores dizem que o visual é o fator mais importante na compra de um produto. O visual, porque isso é uma das coisas que a gente mais considera na hora de analisar qualquer coisa. Imaginem uma contratação de um profissional. Você vai analisar a roupa dele, você vai analisar o carro dele, o escritório dele, os funcionários dele. Mesmo que isso não signifique tudo, mesmo que isso não seja o principal. É inerente esse pré-julgamento. Unir todas essas percepções para que você construa uma opinião sobre aquilo. Tá? Isso é natural. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Quer chamar a atenção? Salte aos olhos, ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui essa parte inicial da introdução com neurociência. Um livro que me ajudou muito nesse caminhar foi Comportamento do Consumidor, Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo, do mestre Pedro Camargo. Obrigado por ter feito esse livro, Pedro. É um livro que me ajudou muito no começo. Ele fala muito sobre ação e reação, quando você compra alguma coisa, o que isso gera de hormônio no teu cérebro, qual é a consequência, a satisfação, o círculo vicioso que isso gera. É fantástico esse livro, eu indico muito. E outro livro, o do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, que fala um pouco sobre o cérebro reptiliano e o cérebro neocórtex, tá? E qual decisão que corresponde a cada uma delas. É um livro muito bacana, muito bom para que você entre um pouco mais nesse universo. Tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Clique no nosso sininho aqui embaixo para você ser avisado de todas as novidades, tá certo? Até a próxima. Obrigado.